A paz do Senhor, meus amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus. Aqui estou mais um dia, mais uma manhã no monte, buscando a presença do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Mesaque, Cedraque, Abidenego, o Deus de Daniel, Deus de Moisés, de Josué, de Caleb, o Deus dos apóstolos, o Deus que foi capaz de enviar o seu próprio Filho, o seu único Filho, para servir-se de sacrifício vivo em uma cruz, em busca de salvar a humanidade pecadora, a sua criação que se afastou da sua presença por conta do pecado, da rebeldia, da desobediência. O Senhor, Ele foi capaz de enviar o seu único Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual foi obediente até a morte e morte de cruz, para servir-se de sacrifício vivo naquela cruz, sendo crucificado, mas antes humilhado, chicoteado, escarnecido, zombado, depois pregado naquela cruz, morto, por amor das nossas almas. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E a Bíblia diz que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Pai, lhe deu todo o poder no céu e na terra, toda a honra, a ponto do seu nome estar sobre todos os nomes abaixo do sol. O Senhor Jesus, Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi conduzido como ovelha muda para o matadouro. A Bíblia diz que da sua boca não se ouviu nenhuma murmuração, nenhuma reclamação, nada. Simplesmente ele foi e se entregou à morte por amor de nós. E é necessário que a humanidade ela perceba isso e deixe de menosprezar, deixe de zombar e escarnecer do sacrifício de Cristo. É necessário que o ser humano ele perceba que não há outra forma de salvação a não ser o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que nenhum nome é dado entre os homens pelo qual nós podemos ser salvos. Infelizmente o ser humano ele tem desprezado o sacrifício de Jesus naquela cruz, tem desprezado o amor de Deus, que foi tão grande para o mundo pecador, o mundo que se desviou de Deus por conta do pecado, né? Esse mundo tem desprezado o sacrifício de Jesus Cristo, o amor de Deus. Lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele enviou Jesus por amor da minha e da sua alma. Perceba isso. Foi Jesus que morreu pela sua alma, para a sua alma não descer ao Hades e logo depois ao fogo eterno, ao lago de fogo, que está descrito lá em Apocalipse capítulo 20. Valorize a sua alma, dê valor à sua alma, para que você não vá morar em um lugar tenebroso, onde haverá pranto e ranger de dentes. Dê valor à sua alma, porque Deus amou a sua alma. Deus se preocupou com a sua alma quando enviou Jesus. E quando Jesus obedeceu ao Pai para perdão dos nossos pecados, Jesus disse: aquele que meu Pai me deu vem a mim, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus não lança você fora, é você que despreza Ele. Jesus não abre mão da sua alma, é você que despreza a sua alma quando despreza o sacrifício de Cristo naquela cruz. Jesus quer salvar todo mundo, mas infelizmente poucos querem ser salvos. Livro de Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus vai dizer: vinde a mim todos vós cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim a ser manso, a ser humilde de coração, encontre descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está te convidando para te salvar, para transformar o teu caráter,
para perdoar os teus pecados, para tirar o fardo pesado, aleluia, que está sobre os seus lombos. É o fardo do pecado que está te conduzindo à morte, uma morte eterna. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece direito, mas no final é caminho de morte. Você precisa observar isso, perceber isso, e tem que vir para a vida que é Jesus, porque só Jesus tem vida e vida com abundância. Só Jesus tem vida, aleluia, só Jesus tem libertação, só Jesus tem transformação, só Jesus tem cura, só Jesus tem salvação para a sua alma, é só Ele, não tem outro nome. Jesus é o centro de toda a Escritura Sagrada. Toda a Escritura, ela é o próprio Jesus. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é a palavra, Ele se fez carne e habitou entre nós. E Ele nos orientou, como discípulos, a pregar esse Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê, porém, será condenado. É necessário que nós pregamos esse Evangelho, porque é uma ordem de Cristo para todo discípulo dele. Mas também é necessário do ser humano que está do outro lado, ouça para crer, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas creia e aceite, confesse a Jesus, porque também essa mesma palavra diz, aleluia, Jesus dizendo, aquele que me confessa diante dos homens, eu o confesso diante de meu Pai que está no céu. Aquele que me nega diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está no céu. Aqui eu estou no monte deixando uma palavra, aleluia, para você refletir nessa manhã. Vim no monte orar, estou aqui deixando uma mensagem do céu para você. Reflita, dê valor à sua alma. Venha para Jesus com pressa, correndo, porque tudo está cumprido. Ele está voltando, Ele prometeu, Ele veio a primeira vez aqui como amor, como graça, como paz, como misericórdia, como perdão, para perdoar o pecado de todo ser humano. Ele fez uma grande missão aqui mesmo em pouco tempo, em 3 anos, Ele fez uma grande missão de cura, de libertação, de pregação do Evangelho, de salvação, de transformação, de libertação e de escolha de homens, e capacitou esses homens para prosseguir a sua missão na terra. E Ele continua escolhendo homens e capacitando homens, mesmo Ele tendo morrido, só que Ele ressuscitou. E Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E isso é uma prova viva de que Ele está conosco, porque essa mensagem não é minha, dele, está saindo da minha boca, mas é uma mensagem dele, do Senhor Jesus Cristo para a sua vida, que vai ouvir. Corra para o Senhor enquanto você pode, busque a Deus enquanto você pode achar, invoque Ele enquanto Ele está perto, porque tudo está cumprido. Ele subiu, mas Ele prometeu de voltar, de descer. Livro de João, capítulo 14, versículo 1 em diante. Ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Tomé, não tendo a visão espiritual necessária, ele disse, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Ele disse, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Felipe, por outra parte, disse, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E o Senhor Jesus disse, Felipe, eu estou há tanto tempo convosco que vós não me tendo conhecidos. Aleluia. As palavras que eu as digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Jesus, Ele veio em forma do Filho, mas também o Pai estava nele. O Deus que é trino se unificou no corpo do Filho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vieram à terra para pagar o amor, a libertação, a cura, a transformação. E nós, seres humanos, matamos Ele, crucificamos Ele,
escarnecemos dele. Nós, seres humanos, mesmo ele vindo propagar só o amor, fazer só o bem, massacramos o Deus Todo-Poderoso em forma do Filho e do Espírito Santo, que desceu da terra. Ele disse: crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Ele desceu, limpou leprosos, libertou endemoniados, curou enfermos, pregou o Evangelho, não fez acepção, salvou samaritano, salvou judeu, salvou romano, salvou coríntio, salvou toda a nação daquela época e continua salvando hoje. E nós desprezamos o mundo, aliás, despreza esse Senhor Jesus que é amor. Quanta idolatria nos estádios de futebol, por pessoas, por ídolos, tanta idolatria por cantores, cantoras, atrizes, atores, pregadores, e quanto desprezo com Jesus, que é o próprio amor de Deus para conosco. É tempo de buscar ao Senhor. Reconheça Ele como Senhor e Salvador da sua vida, por amor da sua alma, porque tudo está cumprido, Ele está voltando a qualquer momento, assim como Ele prometeu. O anjo falou: porque vocês olham para o alto, aquele que subiu é o mesmo que descerá. Ele vai vir julgar toda essa terra. Ele vai vir separar o joio do trigo. Ele vai vir separar as ovelhas dos bodes. Ele vai vir separar, aleluia, os peixes bons dos peixes ruins. E de que lado você vai estar? Do lado de Cristo ou do lado do inimigo? Do lado da luz ou do lado das trevas? Do lado da verdade ou do lado da mentira? Observe, analise e faça uma reflexão da sua alma, da sua vida, aonde a sua alma passará a eternidade. Será que no céu, com Deus, Jesus, o Espírito Santo e os anjos, ou no inferno, com o diabo, o falso profeta, a besta e os demônios? Reflita, porque a escolha é sua. É você que decide, porque os caminhos estão propostos. Eis que Jesus colocou, aleluia, uma palavra muito séria. Ele disse assim: confiar em entrar pelo caminho estreito, porque larga a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ele. E estreita e apertada é a porta que conduz à vida eterna, e são poucos os que o encontram. Esse caminho estreito e apertado é o próprio Senhor Jesus Cristo. João 14, versículo 6. Ele é o caminho estreito, é um caminho de renúncia, de santificação, é um caminho de fé, é um caminho de oração, de jejum e de perseverança. Entre por esse caminho, por amor da sua alma. Eis que hoje coloco a bênção e a maldição diante de vós. A bênção é: se vós ouvirdes essas palavras e obedecerdes, serás abençoado com a coroa da vida. Mas a maldição é: se ouvires a palavra do Senhor e desprezares, e fizerem conforme o teu coração almeja, no pecado, aleluia, na idolatria, na feitiçaria, nas fósseas, nas pófias, nas mulações, nas pelejas, nas dissensões, nas heresias, no desprezo pelas coisas de Deus, haverá uma morte espiritual te esperando. Porque a Bíblia diz, aleluia, que todo aquele, livro de Apocalipse capítulo 20, versículo 15, diz: mas todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, onde é a segunda morte. Então não vá para essa segunda morte. Não vá para essa segunda morte. Receba a vida que é Jesus Cristo, porque Ele te ama e está de braços abertos para você. Amém? Que Deus te abençoe e te proteja em nome de Jesus, meu querido. Tenha um bom dia, que a paz esteja contigo.